Olá pessoal, meu nome é Renan, retornando a mais um vídeo no canal, vamos conversar mais um pouco aí sobre a questão de filtros com banco de dados em Access. Nós já tínhamos visto no vídeo anterior aí como fazer filtro entre datas, com a soma dos valores filtrados, e hoje vamos entrar no mérito aí de fazer o filtro multicritério. O que seria esse filtro multicritério? O que eu havia mostrado no vídeo anterior aí era como você fazer um filtro entre datas, onde você seleciona uma data inicial e uma data final, executa o filtro e o código já traz para você aqui na List View esse filtro com a soma dos resultados do que foi filtrado aqui numa text box. Agora vamos complicar um pouco mais a situação e vamos criar. Eu vou mostrar, na verdade, aqui como foi criado esse filtro, só que ao invés de eu ter apenas um critério de busca, eu consegui colocar vários critérios para fazer esse filtro. Então eu vou mostrar aqui, está dentro do Zform 2, eu coloquei um link aqui para ele abrir separado, os dois modelos, para ficar os dois exemplos e não ficar bagunçado aí para você consultar, que é o seguinte: eu criei várias caixas de texto aqui logo acima da list view, exatamente sobre os campos de cada coluna, justamente para que fique claro que eu vou fazer uma consulta com vários critérios, e então eu consigo, por exemplo, filtrar nessa listagem, ou seja, nos dados que estão lá no Access, eu consigo filtrar, por exemplo, eu quero buscar estado do Paraná, quero buscar só a cidade de Curitiba. Então eu consigo fazer esse filtro com esse critério de multisseleção. Se eu quiser filtrar somente uma data dessa seleção Paraná, Curitiba, eu consigo fazer esse filtro também. Então você pode ir compondo uma consulta mais elaborada, fazendo essa adição de critérios nessas caixas de texto aqui, conseguindo fazer uma pesquisa bem abrangente, como se você estivesse utilizando o filtro avançado dentro da planilha do Excel. Então você consegue ter os dados lá no Access e fazer consultas muito mais elaboradas aqui, no caso de você ter muitos dados e onde haja necessidade de você ter muitos filtros aí para essa tabela. Aqui continua funcionando normalmente o filtro entre datas aí que eu já havia mostrado anteriormente. Esse funciona separado, não tem relação com o filtro que a gente está vendo aqui do multicritério, mas só para mostrar que ele está funcionando ainda normalmente pelo item da coluna que você selecionar aqui também, caso você queira selecionar só entre datas de uma coluna, como foi visto aí nos vídeos passados, ele funciona normalmente independente desse filtro multicritério que eu apresento aqui. Então eu vou mostrar agora como eu fiz a montagem desse código para que ele retorne esses dados de forma multicritério para vários tipos de consultas, e também já vou deixar aqui começado, não consegui concluir ainda, que é, além de fazer a busca multicritério, eu vou conseguir fazer uma consulta entre datas dentro desse multicritério. Ou seja, eu estou abrindo aqui, eu criei uma imagem pequenininha que quando eu clico em cima, ele deixa verde e abre para você digitar uma data inicial e uma data final. Então eu vou conseguir compor uma consulta multicritério com data inicial e data final aí para o meu filtro. E também aqui, nesse último campo aqui, eu estou vendo como montar, por exemplo, para eu fazer a consulta maior do que um determinado valor, menor, entre dois valores, também vou ilustrar aqui, mas isso é assunto para o próximo vídeo. Vamos começar devagarzinho, só mostrando como eu faço a composição da consulta SQL, para que esse filtro funcione aqui. Então, ficando claro aqui, vai ficar mais fácil entender lá na frente como a gente faz essa montagem. Então aqui dentro do Zform 2 está o nosso formulário, onde a gente faz essa ação de consulta. Então dentro de cada um das text box aqui que eu nomeio como txt busca nome, txt busca sobrenome e assim por diante, eu crio uma pequena macro que vai chamar o filtro multi, ok? Então esse filtro multi, dentro de cada um desses objetos, aqui após alteração do objeto, o procedimento change, eu chamo o filtro. Nos procedimentos de data eu vou ter que utilizar
provavelmente aqui ao invés do change, vou ter que usar o after update para ele deixar que eu digite a data inteira primeiro para depois fazer a consulta, para que não gere erro, porque a data vai estar no formato inválido quando ele tentar fazer a busca se eu estiver utilizando o change, mas isso deixamos lá para frente. Então o que vai ter dentro do meu código filtro multi para que eu consiga fazer essa consulta mais abrangente, aí, fazendo composição de valores. Aqui eu tenho, na verdade, só a declaração de todas as variáveis, que vai acumular, que vai receber o valor das caixas de texto que eu acabei de digitar, de criar ali. Então, uma variável para cada um dos valores das caixas de texto que eu digito. E o meu comando SQL aqui, que vai estar o segredo dessa consulta, essa consulta SQL vai acumulando esses termos de busca para que ele consiga trazer todos esses resultados dessa consulta. Vai ficar uma consulta enorme pela quantidade de colunas aí que a gente colocou, mas a gente consegue ir acumulando, concatenando uma parte da consulta com a outra para ficar claro aqui como que foi montado. Então, para montar a consulta, o comando SQL que vai executar a consulta, eu acumulo dentro das variáveis de busca os valores das caixas de texto de busca. Então eu crio todas elas como string aqui. Por enquanto não estou usando a questão das datas, valores entre datas para não complicar. Depois a gente vê certinho como vai ficar o código. Então eu acumulo essas variáveis dentro, esses valores dentro das variáveis que eu vou querer fazer a busca e vou compondo a minha consulta, o meu comando SQL. O comando SQL inicial vai ser selecionar lá da nossa tabela clientes onde o nome for igual ao busca nome, que é o primeiro termo que eu tenho aqui, o busca nome que ele incorporou, e eu adiciono um end aqui para eu compor mais uma consulta. Lembrar que sempre depois do end você tem que colocar um nome, porque ele vai continuar a consulta a partir aqui da segunda linha, sobrenome. É como se eu estivesse fazendo toda essa consulta numa linha só, mas para não deixar esse comando gigante aqui numa linha muito grande onde eu não consigo acompanhar e entender, então eu só quebro ela aqui e eu digito o comando SQL, vai receber o comando SQL, ou seja, o comando SQL vai receber o que eu já digitei aqui em cima, correto? Vai entrar aqui mais o que eu estou digitando aqui na segunda linha, ou seja, onde o sobrenome for, busca sobrenome. E repito novamente, SQL é como se eu estivesse acumulando esse valor, concatenando, criando uma consulta cada vez maior com cada um dos termos que eu vou acumulando. Então aqui nessa terceira linha do comando SQL, eu vou estar juntando o que eu tenho na primeira linha, mais o que eu tenho na segunda linha, e vou adicionando critérios de consulta, de busca SQL aqui, para que vá aprimorando a consulta com todos os campos que eu queira consultar dentro do meu banco de dados lá. Então vai chegar aqui no final, a última linha do comando SQL, não vai ter o end, é claro, porque ele vai ser o último termo de pesquisa. Então ele vai ter acumulado todas essas linhas de comando aqui, até na última, adicionando tudo dentro do comando SQL, mais o último termo de busca. Então, como eu disse, é como se eu tivesse um comando SQL só. Vamos só trazer aqui para ilustrar, ficar mais claro, para quem está começando. Então, seria o comando SQL, como se eu estivesse fazendo isso daqui, ó, colocando dentro desse comando SQL toda essa linha de comando aqui, ó. End, mais isso daqui, voltando aqui, pegando mais esse consulta de critério aqui, e eu fosse compondo essa consulta. Ó, pode ver que é muito mais fácil eu visualizar isso daqui do que ter uma linha de comando SQL gigante dessa daqui que vai terminar, vai saber aonde. Então, ao invés de deixar ele dessa forma, aqui eu somente vou acumulando dentro da variável comando SQL essa composição da consulta para que eu não tenha
a dificuldade aí em visualizar ou então encontrar algum possível erro dentro dessa linha de código aí. E depois que eu tenho o comando SQL, é o que a gente já viu nos vídeos anteriores aí sobre consulta. Simplesmente eu vou chamar a conexão e vou executar a consulta do comando SQL. Essa consulta vai retornar todos os valores para dentro do meu objeto ListView, enquanto ele não chegar no fim da nossa tabela de dados, ele vai retornando esses valores que satisfaçam a esse comando SQL, a essa consulta, e no final ele só vai mostrar o total de valores que ele encontrou que foi lançado dentro da ListView e desconecta do nosso banco de dados. Então a única dificuldade, eu imagino, que tenha nesse código, porque muito disso a gente já viu anteriormente, é essa composição de valores aí de consultas SQL que a gente tem que acumular dentro do nosso comando para que ele entenda o que você quer buscar. E é claro, a questão de você escrever corretamente a sintaxe para que você não tenha erros, porque você tem que determinar as variáveis, então fica um código onde você tem que ter mais atenção aí para montar ele, porque você está compondo vários códigos, e lembrar que você tem que deixar o espaço, porque senão ele vai estar juntando, vai dar erro na consulta, porque um simples espaço aqui, quer ver, ó, vamos tirar um espaço aqui, por exemplo, você já vai ver que ele já vai gerar um erro, porque a consulta SQL não vai satisfazer, já vai estar criando erro, ó. Então ele vai dar um erro em tempo de execução, só porque eu esqueci de colocar um espaço depois da nossa consulta aqui, porque ele é uma linha inteira e você tem que respeitar os espaços, é claro, aí para que o código funcione corretamente. Então, pessoal, esse código, esse filtro multicritério está disponível aí para vocês baixarem na descrição do canal. E lembrando que no próximo vídeo aí a gente vai fazer, além dessa composição do filtro multicritério, essa seleção aqui de, além do filtro multicritério, colocar multidata, o filtro entre datas dentro do multicritério, para elaborar e complicar um pouco mais a vida aí para a gente programar. Valeu então, pessoal, até o próximo vídeo.